E aí, galerinha do CA, tudo bem com vocês? Já estamos aqui num novo podcast com outros convidados maravilhosos, né? Super especiais. Eu sou a Camila Veronese de Palma. Eu sou o Al de Palma e hoje a gente tem aqui nossos queridos amigos Marcelo e Poliana. Muito obrigado por vocês terem vindo, aceitado o nosso convite, compartilhar um pouquinho da história de vocês aqui com a gente. O prazer é todo nosso. A gente já está com vocês, acompanha vocês há tanto tempo e hoje estar aqui realmente é um prazer enorme. É um prazer muito grande, a gente tem um carinho enorme, já tem alguns anos, e para a gente é uma honra poder estar participando desse podcast, desse bate-papo aqui. Muito bom. E pra gente é uma honra maior ainda, porque a gente conhece a vida, a história de vida, né, de vocês. E a gente trouxe vocês aqui, porque serve de lição para muita gente que quer vir aqui para os Estados Unidos, né? É isso aí. Você que está assistindo, senta na cadeira aí, que a história desse casal e da família deles é uma história que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração e vai te inspirar muito. Exatamente. Porque quem quer imigrar tem que ter o coração forte. E fique ligado que esse podcast, o segundo episódio do Podcast, vai ser muito especial. É isso aí. Então vamos começar, né? Vamos. Isso. Poliana e Marcelo, fala aqui para nós. Por que vocês quiseram vir para os Estados Unidos? Como que vocês nos conheceram, né? Como que surgiu essa ideia de morar aqui nos Estados Unidos? A história de mudar para cá surgiu comigo. Eu estava um dia na academia e eu vi uma pessoa lá em Goiânia, a gente é de Goiânia, e tinha uma pessoa que estava comentando comigo que viajou já para vários lugares com o filho. Com os filhos dele, com a família, e ele viajava num trailer de Goiânia e viajava para a América do Sul. E eu estava na academia e eu falei assim, eu tenho vontade de passar um ano fora, eu não queria mandar meus filhos para fazer intercâmbio, eu queria passar um ano fora com eles e aprender inglês. Ele falou, coloca uma data, senão você não vai. E eu estava com 38 anos de idade, falei, eu vou com 45. Aí eu saí da academia, cheguei em casa, falei para Poliana, com 45 nós vamos mudar para os Estados Unidos. Entrou aqui e saiu ali, né? Ela olhou para um lado, para o outro, falou, tudo bem, não tem nada. Então, surgiu essa vontade. E a gente precisa colocar uma data. Se a gente não colocar uma data, a gente não sabe para onde que a gente vai e quando que vai acontecer. É igual o casamento, né? Com certeza. Se não pôr data, não sai o casamento. Com certeza, com certeza. Então, esse nosso aconteceu assim. E o que pouco tempo depois, 4 anos depois disso, mais ou menos, a Poliana foi diagnosticada com câncer de mama no Brasil. E de uma hora para outra eu vi que eu podia perder a pessoa que eu mais amava e eu pensei assim, eu quero ficar mais tempo com ela. Então, eu ficando mais tempo com ela, eu deixei de trabalhar uma época e nós fomos para São Paulo cuidar da Poliana, não foi? Eu fiz o tratamento todo lá, basicamente, a parte final só que foi em Goiânia. E, por causa disso, realmente, essa chama queimou nele para a gente vir embora e ter mais tempo com Deus e mais tempo com a família. Eu, como você, sou dentista no Brasil e não queria de jeito nenhum, porque eu sempre brinco, eu fui uma mulher, uma menina que não sonhou em casar. O príncipe encantado apareceu, mas o meu sonho desde criança foi de ser dentista. Então era assim, como assim eu vou largar tudo, né, que eu amo e ir embora? Mas acabou que antes de vir para cá, eu fui pesquisar bastante. E até foi assim que eu conheci vocês. Pesquisava bastante no YouTube. E eu olhava, adorava quando falava galerinha do CA. E achava coisa muito bom. E olhava e procurava assistir tudo para entender o máximo possível. E um amigo, antes de eu vir para cá, ele até é mentor de empresários lá em Goiânia. E ele falou, Marcelo, grande parte dos casais separam quando viajam, quando mudam para os Estados Unidos. E às vezes você que está querendo mudar para cá, tem que pensar isso bem, conversar bem os dois. O objetivo tem que ser ele me perguntou, dois, qual né, que é o pro propósito casal de vocês? Qual que é o propósito seu de ir para lá? E eu viajava muito, quase não ficava em casa. Meus filhos eram criados por babá e a gente tinha uma vida maravilhosa no Brasil. A gente tinha passe anual da Disney morando em Goiânia. A gente vinha às vezes 2 vezes por ano para cá. E eu falei para ele, eu pensei bem e falei, meu propósito é mais tempo com Deus e mais tempo com a minha família.
Era isso que eu queria. E eu costumo brincar que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede para Deus. Quando você fala assim, eu quero ter mais tempo com você. Ele atende. Eu quero ter, ele falou, eu vou te dar um tempo comigo, você vai ter um tempo comigo. E a gente chegou aqui nos Estados Unidos e mudamos para cá em junho. Toda a ajuda deles, né? Antes disso tudo, a gente já tinha conversado com vocês, vocês já tinham... era uma outra época, várias entrevistas com vocês, vocês nos ajudaram demais. Eu costumo dizer que é Deus no céu e vocês aqui em Orlando, nos Estados Unidos, nos ajudando. Como foi não só a ajuda de lá. Na época até tinha a questão de consultoria, que eu acho que ajudava um pouco assim também, e foi muito bom pra gente, foi muito bom estar com vocês. Chegar aqui e ter todo aquele respaldo de vocês, de inclusive ir para a escola junto e ajudar com a energia elétrica da casa. Outras épocas do Serra. Hoje vocês ajudam de várias maneiras. Exatamente. Foi ótimo. Fez até um videozinho da vida. Passou uma história aí. Né? Exatamente. Mas isso é uma grande verdade. E às vezes, o que o Marcelo comentou, a importância do casal está muito bem alinhado. E eu não lembro quem falou isso, eu não lembro se foi o Joel J ou se foi o Flávio Augusto, que ele fala na questão, você não precisa estar os dois concordando com tudo, mas é preciso estar alinhado. É o Flávio Augusto. É o Flávio Augusto. Acordos. Acordo. Precisa estar acordado, não precisa estar concordando, mas precisa estar acordado. Então, a Poliana, assim como a Camila, não tinha vontade de vir para cá. O Marcelo tinha, assim como eu tinha, mas houve um acordo. O casal veio preparado, consciente com isso. Então, isso é muito importante. É uma dica. Já fica a primeira dica aí para você. Dica. Se você não tá bem com o seu cônjuge e acha que vai mudar para os Estados Unidos e tudo vai melhorar, não vai. Não faça isso. Não faça isso. Aqui não é a Disney, né? A gente não vive com o Mickey. A vida é de verdade. E é muito mais difícil. Apesar de ser mais gostosa, ela é mais difícil. A gente vê algumas coisas que a gente tem que parar um pouquinho para pensar. Quem está pensando em vir para cá tem que colocar na balança. A gente tinha uma vida muito boa no Brasil. Eu tinha 5 funcionários dentro de casa, eu tinha 32 funcionários dentro da empresa. Então, tudo a gente tinha dentro de casa, a gente viajava bastante e de repente a gente iria vir para cá e ter uma vida que muita coisa é a gente que faz aqui. Só que existe um outro lado da balança. Eu sou muito família. A vida em família aqui, a vida com os meus filhos e a vida com a minha esposa era uma vida muito junta. Era uma vida todos os dias. A gente cozinhando junto, a gente lavando as coisas junto, a gente andando de bicicleta juntos, a gente procurando fazer várias coisas junto. Então isso a gente não tinha essa oportunidade no Brasil. Lá você tem a sua estrutura e o seu trabalho. Mas os filhos, você vê na hora que você chega em casa, né? Às vezes muitas pessoas querem vir para cá, como foi o caso nosso, a gente queria vir pela segurança. Só que não é a segurança só, é um monte de coisas que vêm juntos, que a gente vai aprendendo, e a convivência aqui, marido e mulher, a convivência filhos, é maravilhosa. A gente amadurece muito, aprende muita coisa, os filhos são realmente mais ligados, então é uma experiência maravilhosa. Às vezes me pergunto, Camila, você não vai querer voltar a ser dentista? Não. Entrar no consultório às 8 da manhã e sair de lá às 8 da noite? Então, eu acho que já foi maravilhoso, realizei meu sonho. Exato. Mas depois que você vem pra cá, você abre a sua cabeça que existe outro mundo, outra vida. Exatamente. Né? E aí aquilo ficou pra trás com na memória, né? Exato. Mas hoje a gente vive novas experiências. Flexibilidade de horário, de você poder estar junto. Né? Eu brincava que lá no Brasil, ele era mais pai do que eu mãe, porque eu me enfurnava naquele consultório e de lá eu não saía. Desse jeito. E aí ele que levava pra escola, ele que ia almoçar, ele que ia, porque tinha às vezes que não dava pra almoçar. Sim. E ele que ia, não sei o quê. E eu vi o Pedro quando eu chegava às 8 da noite. Não quero mais. Mas pegando esse gancho, vocês... ao contrário de muito imigrante, vocês chegaram numa posição mais confortável, mais preparados para fazer esse processo de imigração, como você comentou, Marcelo. E aí chegaram aqui, conseguiram se estabelecer muito bem, e estava tudo indo muito bem, e aí o que acontece? E aí fiquem ligados nisso. O que aconteceu, assim, a gente veio para cá, uma coisa que quem está vindo tem que pensar muito bem. Quando eu mudei para cá, o dólar era 3,20. E eu cheguei a mandar dólar do Brasil para cá a 6,15, 6,30, algo assim. E isso começou a me dar medo.
Então eu comecei a ter medo de o que será que isso pode acontecer? E eu não vou conseguir manter desse jeito. E eu não tive ninguém, vocês tinham me ajudado, a gente fez um monte de coisa, mas existem coisas a mais que precisam acontecer, que é uma questão de network, de você procurar conhecer mais pessoas. Eu não fui atrás de conhecer mais pessoas, por quê? Eu falei, eu vou ficar na minha casa e eu vou trabalhar com bolsa de valores. E eu comecei a vender meus imóveis, comecei a vender tudo e colocar na bolsa de valor. E comecei a fazer isso e mandava dinheiro de lá para cá. Na escola, né? Porque como viemos com visto de estudante, eu tinha que todos os dias estar na escola até as 2 da tarde. Então eu fazia uma parte de casa ajudando e a gente estava totalmente legal aqui. Depois a gente deu entrada no nosso visto para cá e foi tudo muito bom. Entramos com visto EB2 por causa da Poliana como dentista. Em 57 dias chegou para a gente o social, o work permit. Pensamos, também, tudo vai estar muito bem. Pode do jeito que tudo foi acontecendo e tudo vai dar certo. E agora só falta a bolsa começar a valorizar mais e começar a dar mais dinheiro. E eu comecei a trabalhar em projetos semanais na bolsa, depois eu passei a partir por diários e comecei a fazer day trade e começou a virar um vício de uma questão de procurar colocar dinheiro dentro de casa. E um medo, e o que eu sempre falo, eu aprendo isso hoje, o medo a gente atrai. O que a gente tem medo, a gente atrai. Onde a gente foca, a gente atrai. Quando foi em fevereiro de 2020, eu acordei e eu tinha perdido todo o meu patrimônio, tudo que eu tinha construído na minha vida, que eu tinha ao longo de todos os anos. Eu faturava bastante no Brasil, cheguei a ser um dos maiores representantes na área minha, que eu vendia fertilizantes no Brasil, e acordei, eu até não podia acontecer isso na bolsa, no que eu estava trabalhando, mas eu estava 240 mil negativo. Uau. E eu acordei, eu não tinha nada. A gente tinha morado um ano aqui em Orlando, e a gente morava nessa época em Key Biscayne pertinho de Miami, e de repente eu não tinha nada. Imagina isso. E foi um desespero para mim. E não podia me contar, porque eu estava estudando para fazer a prova do Dental Board, para validar o diploma de dentista aqui. E ele me poupou porque estava nos dias da prova. E depois eu contei para ela e o que acontece? Eu acordava todos os dias 3 horas da manhã. Eu levantava da cama, eu acordava chorando. Eu chorava todos os dias 3 horas da manhã. E eu estava planejando, eu tinha um seguro de vida alto no Brasil, e eu estava planejando como é que eu poderia suicidar para procurar deixar minha família com dinheiro. Porque eu sempre falo, a gente tem 2 possibilidades. O suicídio, ele é por uma fuga ou por uma solução. No meu caso, eu pensei muito bem, pensei, pela solução eu vou fazer, eu perdi tudo, vai ter um dinheiro para eles vão estar bem, a Maitê, a minha filha que hoje tem 17, e o Romeu que hoje tem 15 anos, e eu vou deixar a Poliana bem. E eu não sabia o que fazer. E graças a Deus, um grande amigo meu, quando eu conversei com ele e falei, porque eu já estava planejando como suicidar. Imagina, como suicidar. Desespero. Porque total. O seguro geralmente não paga quando você suicida, mas eu estava pensando, se eu ter um acidente de carro, ele paga. Então eu pensava nisso, como é que seria. E esse amigo meu falou, na hora que eu comentei com ele, com muito custo eu comentei com ele, ele falou assim, ai, graças a Deus. Eu falei, graças a Deus, perdi o dinheiro. Ele falou, graças a Deus, porque eu sei de onde que você veio no Brasil, onde você chegou. Eu sei que você é capaz de chegar, não é questão de dinheiro. Eu pensei que você tivesse uma doença terminal. Aí daí, eu falei, peraí, eu consigo fazer alguma coisa. E nisso eu tinha conversado com a Poliana, e aí entra uma coisa fantástica. A cumplicidade. Porque na hora que ele me contou, claro, o susto, o chão sumiu. Imagina. É meio que de madame, entre aspas, virei gata borralheira. E como que nós vamos fazer isso? Eu falei, bom, nós estamos juntos, temos 2 braços, 2 pernas, vamos trabalhar. Só que com uma dificuldade aí. Nosso inglês não era muito bom. Como é que a gente ia pedir emprego em algum lugar? Aí restava serviços, né? E aí... É até interessante fazer esse adendo para você que está assistindo esse podcast e está no Brasil pensando em vir para cá. Não pensa que você vai chegar aqui e vai aprender inglês, que vai ser tão fácil assim. Ai, não acredito, mora aí há tanto tempo e não fala ainda tão bem. Começa a estudar em casa, começa a assistir mais coisas em inglês, começa a ter mais contato com a língua, porque na hora que chega aqui, era bem complicado, Nossos filhos foram alfabetizados em escola canadense, e eles sabiam inglês, e eu e a Poliana não. E nessa hora, sem dinheiro, o que a gente ia fazer? Eu falei, eu sei vender. Aí eu morava numa ilha,
numa ilha que tinha 17 mil apartamentos lá. E nessa ilha eu falei, eu vou comprar um aspirador de pó que tem o que chama o Rainbow Americana. E eu tinha isso no Brasil. E eu falei, eu vou usar para descontaminar colchões, não vou fazer serviço de limpeza, mas vou descontaminar, fazer algo mais. Diferenciado. E eu conhecia uma pessoa em Key Biscayne, 3 pessoas em Orlando, não conhecia praticamente ninguém. Uau. E a primeira pessoa que eu fui foi num primo meu, que eu conhecia lá, fui apresentar para ele como é que era isso. Meu primo assistiu, que eu estava demonstrando para ele, e falou, péssima essa demonstração, eu nunca compraria um aspirador de isopor, nunca. E eu falei para a Poliana, tá, ele falou assim, mas o serviço eu faço. Eu tenho um tapete aqui que você pode fazer para mim. Eu falei, tudo bem, nós vamos montar uma empresa e nós vamos fazer isso. E nós começamos a procurar vender e fazer o serviço. E tentar vender e fazer o serviço. E ganhando muito pouco. E eu pensava, eu preciso fazer um dinheiro para me manter aqui. 2 meses depois veio a pandemia. Então, às vezes a gente acha que uma coisa pode estar muito difícil e veio a pandemia. É tão ruim que não possa 2 meses depois, e disso a gente passou para uma outra empresa maior. As outras pessoas foram... E o que a gente fazia? Todos os dias trabalhava. Muito. E o pessoal às vezes perguntava, você não entrou em depressão? Eu não tinha tempo de entrar em depressão. Ou eu trabalhava, ou eu entrava em depressão. Então eu chorava voltando à noite para casa. Chorava tomando banho, mas não tinha jeito de entrar em depressão. E assim era a vida nossa. Voltar para o Brasil nunca foi uma opção. Acho que essa é a principal coisa, né? Porque quem ainda... não é indeciso, mas que... Deixa essa porta aberta, Deixa essa porta aberta, ela nunca vai vencer, porque sempre voltar para o Brasil é uma opção. E a gente teve, nessa época, eu tive uma proposta para ganhar muito bem no Brasil. Foi mesmo. Muito bem. E conversou com a gente, conversei com a Poliana e com os meninos. Em família. E ninguém queria voltar, porque tudo nosso era conversado em família. Isso é interessante a Poliana falar. O carro nosso aqui era comprado em família. Nós vamos comprar um carro, todo mundo decide junto. Nós vamos junto, todas as conquistas são juntas do que nós vamos fazer. E nisso, a gente foi começar a trabalhar e eu lembro que um dia meu filho falou para a Poliana, mamãe, a gente ficou pobre? Ai, gente, foi uma apunhalada, assim. Eu imagino. Difícil, porque eu não soube o que responder. Marcelo tem, às vezes, mais facilidade nessas coisas, e eu engasguei, porque tinha ficado. Como que eu ia falar isso para uma criança, né? Aí eu falei, olha, filho, a gente está sem dinheiro, mas você conhece o papai, a mamãe, a gente trabalha e a gente vai conseguir, não se preocupa. Só que o Marcelo foi mais hábil. Não é. Às vezes você está achando que você está pobre, que você não tem dinheiro, igual a gente estava. E eu parei um pouco, eu conversei com ele, eu falei, papai, te contar uma coisa. Em matéria de esposa, o papai é bilionário. Em matéria de filhos, o papai é bilionário. A única coisa que a gente não tem é dinheiro, agora. Mas o papai sabe como fazer, o papai sabe como perder. E agora a gente vai fazer de novo. A gente só precisa trabalhar. E a gente foi fazendo essas coisas juntos e a gente foi procurando trabalhar. Mas ele tinha medo de não ter dinheiro para comprar de vez em quando uns chicletes. E ele pediu pra gente, ele falou assim... eu sei que ele era morar debaixo da ponte, realmente. Aí quando o Marcelo teve a habilidade de conversar um pouquinho mais, o que é pobre para você? E nessa época ele falou pra gente um dia assim... a comida não tá ruim, mas tinha jeito de fazer uma outra comida, porque eu fazia, às vezes a gente tinha que sair para trabalhar, e eu fazia às vezes frango, uma quantidade maior, então ele almoçava e jantava, era o 3º dia que ele estava almoçando e jantando a mesma comida. Ele falou, a comida não tá ruim, papai, mas podia ter uma outra comida para a gente poder... Ele falou, de outra maneira o frango. E a gente foi pensar sobre isso. Nisso a gente estava nessa empresa, a gente passou por uma outra empresa, uma pessoa que me ajudou no Brasil, que me vendeu a Rainbow, me indicou uma outra empresa, nós fomos para uma outra empresa, e dessa outra empresa, a gente, em uma semana, a gente se tornou um dos melhores vendedores da empresa, a gente ganhou um prêmio de maior vendedor nos Estados Unidos, a gente chegou a fazer quase $10 mil numa semana de vendas, e isso é muito dinheiro, só que para mim eu não sabia se $10 mil era muito dinheiro, era pouco dinheiro aqui, como que era, eu sabia que tinha que fazer, e eu tinha que trabalhar. E nisso, quando aconteceu isso, quando a gente recebeu esse cheque, nós fomos para o carro chorar. Nós fomos para o carro chorar, e era um dinheiro que a gente precisava, e era um dinheiro que a gente estava precisando, e entrou esse dinheiro para a gente poder... Eu passei, para vocês terem uma noção, né, assim... eu tinha medo de entrar em supermercado. Eu entrava em supermercado com medo. Eu tinha medo de olhar para minha conta bancária, eu tinha medo do que eu podia fazer, tinha medo de faltar comida. E Deus é tão maravilhoso
que ele nunca deixou faltar nada pra gente, nunca faltou comida. Aí a gente lembra um pouco de, você queria mais contato comigo? Eu vou te ajudar, você vai ter mais contato comigo. Confia em mim. Nisso a gente começou, as coisas começaram a andar, tudo começou a andar e tá tudo novo. certo. Quando foi outubro de 2020, a gente recebe a notícia que... Foi um ano... 2020 foi um ano. Recuperação. Tava começando, a gente recebe, o caso nosso foi negado. O caso nosso foi negado e negou... Tava lá embaixo, começou a se melhorar, recuperar, aí tudo de novo. Cai de novo. Aí vem, e o seguinte, para você que tá vindo para cá, venha com um plano de você, não pensa que eu vou chegar e eu vou arrumar uma maneira, Vou não ver é o que assim. que eu faço. Escuta muito o que o Almerindo e a Camila explicam para vocês, não só eles, tem pessoas que vão explicar, mas eles explicam muito bem, nos ajudaram muito. Toma cuidado, porque o nosso caso foi negado a nossa permanência aqui nos Estados Unidos. A gente não podia continuar. O advogado falou assim, eu não sei o que vocês fizeram, eu nunca vi isso. Você foi negado e não podem ficar aqui. Então, assim, ela precisava entrar com um processo urgente. E todo mundo falava, o caso de vocês nunca vai ser aceito. Aí ela entrou com um processo urgente em outubro, e a gente na pandemia, e quando foi dezembro, a gente recebe uma carta, no dia do nosso aniversário de casamento, dia 16 de dezembro, a gente recebe uma carta, na hora que recebeu uma carta que veio o SAS, a gente, alguma coisa que já chegou deles. Aí veio uma carta de deportação. Era uma carta de deportação que a gente, se vocês foram negados aqui, por que vocês continuam aqui e não foram embora ainda? E eu não consegui conversar com o pessoal do escritório, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com qual escritório que você vai entrar. Toma muito cuidado. Não confie no que as pessoas vão te falar. Eu confio no que o Almerindo e a Camila me falam, eu confio. É uma coisa interessante essa questão de confiança. Você pode confiar, mas você precisa fazer sua busca, sua pesquisa. Que a gente teve uma informação maravilhosa desse escritório. Não, você é dentista com esses pré-requisitos todos, esse currículo maravilhoso, 100% de chance de dar certo. E de repente não foi. E quando eu consegui falar com o dono do escritório, ele falou para mim, esse caso é muito sério, a chance que vocês têm de serem algemados e deportados para o Brasil é muito grande. Esse foi dia 31 de dezembro de 2020. Pleno ano novo. Esse foi o nosso ano novo. E eu falei para ele assim, mas eu tenho meus filhos, meus filhos são pequenos. Não vou e eu falei, deixar isso acontecer. Ele falou, todos vocês vão ser algemados, vão ser colocados numa van e mandados de volta para o Brasil. Como é que fica a cabeça de um pai e de uma mãe pensando só nessa possibilidade? Imagina só, isso é um grande exemplo de como o imigrante ele tem que estar com a cabeça, com o mental muito bem trabalhado. Sim. Olha só, nesse papo que a gente teve até agora, olha quantos altos e baixos esse casal, essa família teve. E num curto período de tempo. Curto período de tempo. E os Estados Unidos, a imigração, é muito isso. São altos e baixos. E não precisa estar com a cabeça muito bem preparada. Exato. Não existe uma regra, né? Tudo parece que vai dar certo, de repente... Muda. O poder do oficial, ele resolve, então... Não existe uma regra nem migratória. O meu processo pode ser o mesmo processo que o seu, mas o meu seu deu de uma certo, maneira, do outro. Exato. Então aconteceu isso com a gente. Aí quando foi 2021, a gente não tinha dinheiro para... Depois disso, ele ainda falou, vocês precisam de procurar um advogado de deportação. Eu não faço deportação. Eu não faço isso. Imagina como que a gente, sem um inglês perfeito, ia procurar um advogado, provavelmente americano, explicar tudo isso. E precisava pagar. Ele falou, eu tenho uma advogada americana para poder conversar com vocês e no começo do ano agora. Eu falei, mas eu não falo muito inglês. Ele falou, eu vou te ajudar, não tem problema. E a gente agendou a reunião com essa advogada. E na hora da reunião, por Zoom, só estava eu, Poliana e a advogada. Ele não apareceu. E ela falando inglês e ele não apareceu. E a gente foi com o inglês, conversando com ela, e ela falou, para eu pegar o caso de vocês é $10.000. E eu não tinha condição. E só para ler, $2.000 e poucos dólares para eu pegar o processo para ler, para saber o que eu vou indicar. E a gente passou a ir para outros advogados, a gente não tinha dinheiro, e eu fui pedir um dinheiro emprestado para eu poder pagar a consulta de advogados. Nós passamos por 10 advogados. E esses 10 advogados, todos eles falaram,
esse processo de vocês nunca vai ser aceito. Vai ser aprovado. Vocês nunca vão ser aprovados aqui, não tem jeito dela ser aprovada. E a gente, vamos continuar. E nisso conseguimos uma advogada que foi cuidar da parte de deportação. E conseguimos, e Deus foi tão bom que ela dividiu para mim. Ela falou, você pode pagar $350 por mês. E tudo bem, nós vamos começar a pagar $350 por mês e fomos trabalhar em 2021. Fomos trabalhar. Na pandemia. E a gente ia, e Deus foi tão bom que a gente não adoeceu, não tivemos nada. Porque o processo nosso era ir em casa de pessoas, fazer uma demonstração de um aspirador de pó, de um equipamento. Numa época em que todo mundo estava dentro de casa fugindo de ninguém contaminação. Queria receber ninguém. Queria receber ninguém. Imagina a dificuldade, gente. Então, aí quando foi final de 2021, a Poliana começou a sentir um pouco de dor. E a gente não sabia essa dor, o que era, dor no pescoço, era mau jeito de tanto carregar esse equipamento que era pesado. Dirigia demais, aqui tudo é longe, né? E aí entra a parte que eu te falo de aprender inglês. A gente tinha seguro-saúde, não venha para cá se você não puder fazer seguro-saúde aqui nos Estados Unidos. Então a gente tinha seguro-saúde e a gente pensou, o que a gente vai fazer? A Poliana com dor, onde que ela iria? Mas o inglês, o medo do inglês, a gente não iria para os médicos para saber como que a gente faz. E algumas pessoas falaram para a Poliana, vai num quiroprata para arrumar seu pescoço, ele vai fazer alguma coisa no seu pescoço. Cervical. E aquilo não entrava, para mim não era a alternativa correta. E esperando ir para o Brasil para ir nos médicos. Até que no finalzinho do ano eu comecei a mancar. Minha perna direita começou a ter uma dor que eu nunca senti. Fui empurrando, sempre achando que logo eu podia ir no Brasil, no médico. Em janeiro fiquei rouca. Aí pensei, normal, mas essa voz não voltava. Aí foi tudo piorando. Aí, hoje, eu falo que o Espírito Santo falou comigo, que mais de sinal você precisa para você procurar um médico. Uhum. E aí, o Marcelo sempre falando, tem que ir. Eu achando que não ia conseguir me expressar tão bem. Um dia, a minha filha em casa, eu falei, Maitê, vamos comigo no médico, numa emergência, porque a mamãe não pode esperar mais. Eu tomava um comprimido fortíssimo para conseguir passar o dia trabalhando, para depois conseguir voltar para casa. E quando eu fui no hospital, ela me ajudou, mas na verdade eu vi que nem precisava, expliquei tudo, fiz os exames e aí veio a bomba. O câncer que eu tinha tido em 2015, que era câncer bilateral de mamas, voltou como um câncer metastático que estava... primeiro ele falou, só te cortando um pouquinho, mas assim, não foi desse jeito. Quando foi desse jeito, mas uma outra coisa. O médico falou, a gente precisa examinar um pouco mais. Tem alguma coisa que está comendo o seu pescoço. E ela falou, comendo o pescoço? Como assim? Aí na hora que ela comentou com ele, eu tive câncer. Então nós temos que fazer mais exames. Nós temos que fazer mais exames. Aí na hora que fizeram, aí a Maitê me liga. Papai, você tem que vir para o hospital, agora, porque eu tenho que sair daqui, eu não posso ficar aqui, a mamãe vai ficar aqui. E ela me ligou bem chateadinha, tadinha. E ela chorando, e ela falou, eu preciso que o senhor venha para cá, a mamãe vai ter que passar aqui. Aí na hora que eu cheguei lá, ela falou assim, a mamãe está com câncer. E na hora que a gente foi ver, na hora que fizeram os exames, ela estava com metástase de câncer no corpo inteiro, e era no crânio, no pescoço, na corda vocal, na espinha, na costela, no fêmur, no fígado, pulmão, bacia e fêmur. No corpo inteiro. E essa foi a noite mais difícil. Foi difícil por causa da Maitê saindo de lá. E foi a noite que eu pensei e falei, não tira a Poliana de mim, não tira, porque a gente vai melhorar a parte nossa financeira, deixa ela comigo para a gente poder melhorar. E a gente foi, e eu sentei numa cadeirinha, que a gente ficou na enfermaria, eu fiquei numa cadeirinha, parecendo aquelas cadeirinhas de restaurante, de bar, de metal, e eu ajoelhava e pedia para Deus, falei, o senhor trouxe a gente para cá, não leva a minha esposa. E a gente junto, e foi ficar lá, e para onde que a gente vai? Qual que é o próximo passo agora? Em qual médico? Onde? O que faz? E aí foi começar uma outra saga, e que a gente foi procurar para saber para onde que ia. E depois falaram... Dependia de indicação, mas... Aí, resumindo um pouco, passaram para a gente que tinha que ir numa médica da UM, da Universidade de Miami, que era uma bambambam. O nosso seguro não
atendia essa médica, mas eles iam ajudar e algumas coisas a gente tinha que pagar. Umas alterações. E custou muito ir nessa médica. E na hora que chegou nessa médica, a médica olhava o exame e falava com a gente muito rápido. E falava rápido e a gente falou para ela, por favor, podia falar só um pouco mais devagar? Porque assim, em inglês... E aí, muita coisa técnica e um assunto muito importante. Aí nós ligamos para uma amiga nossa, falou, nós vamos colocar para você escutar, só para você falar o que essa médica fala. Mas a gente foi entendendo muita coisa. E a médica chegou, na hora que terminou de olhar tudo, ela falou, bom, não sei se você sabe. Aí ela olhou para mim e falou, você sabe que esse tipo de câncer não tem cura? E eu, como tinha me curado do primeiro, eu não fazia ideia. Não sei. Aí ela, você quer saber quanto tempo de vida você tem? Nossa Aí senhora. eu pensei, nossa, não dava para ser na segunda consulta, não? Tem que ser assim tudo uma vez? Hoje eu falo dessa forma, mas foi bem pesado. Tijolo no peito. Tá bom, estamos aqui para isso, pode falar. Aí ela falou de 3 anos e meio a 5 anos. Talvez um pouquinho mais. Aí, na hora, o Marcelo... Ela falou, volta pro Brasil e despede das pessoas que você ama. Amigos, da e você sua não passa família, de e 5 anos. aproveita o resto de vida que você tem. E a Poliana estava na cadeira de rodas, porque ela só podia andar de cadeira de rodas, e eu estava com ela. O peso na e eu fui perna. levando... A gente saiu de lá. Mudo. E eu mudo, ela muda, e a gente foi pro carro, a gente entrou no carro, e eu falei, e aí, o que você me disse? E eu respondi, eu falei, levei um murro na boca do estômago. Mas eu estou em paz. Eu tenho certeza que não é essa médica. Porque o que eu tinha que fazer? Não conhecia ninguém. Era boa, mas não sabia. Era orar. Então, eu falei, Senhor, me mostra se for a médica certa, se for com ela, me dê paz no coração. Aham. E ele me deu. Só que com a certeza que não seria ela. Porque... eu não ia entregar a minha vida, o meu tratamento para uma pessoa que já me deu a sentença de morte. Então, eu falei, não é ela, não é aqui. E uma coisa que a gente precisa sentir, a gente fala muito, não é sobre religião, é sobre conexão com Deus, é sobre você estar com seu coração cada vez mais limpo, mais puro, sem raiva, sem angústia, sem nada, com ele. E procurar depender dele. A gente foi dependendo cada vez mais, a Poliana me ensina muito, muito a cada dia, de como ser dependente dele, de como que a gente pode ser. E um ajuda o outro com tudo isso que a gente foi passando. Disso, a gente foi para uma outra médica, a gente conseguiu uma outra médica. Na verdade, tem um monte de histórias que não vão conseguir falar aqui agora, mas nós fomos numa outra médica, que essa outra médica falou para ela assim, que era uma chefona do Baptist que o nosso seguro atendia, e ela falou, primeiro que a outra médica nem pegou na Poliana, nem encostou nada. E essa outra médica foi, olhou, examinou e falou para ela, não existe câncer, não existe cura hoje. Cura para o câncer tem todo dia. Todo dia tem uma coisa. Mas como você, eu tenho pacientes se tratando há 20 anos. Uhum. Então, como ela podia falar uma coisa dessa e te dar um tempo? Isso não existe. E nisso a gente foi passando, esse era o ano de 2022, a Poliana estava numa cama elétrica, numa cadeira de rodas, não podia fazer nada, usava um colar cervical. Não falava, conseguia falar, só podia comer com esse colar cervical. E o pessoal falou, vocês precisam fazer um GoFundMe. E a gente não sabia o que era o GoFundMe. O GoFundMe é como se fosse um vaquinha online que tem no Brasil. E a gente foi pedir, e uma pessoa falou, você tem que fazer um GoFundMe de $100 mil. E eu não sabia se $100 mil era muito, era pouco. E uma pessoa próxima falou, você está louco? Pedir de $100 mil? Meu Deus, não acredito. Você está achando que você está ganhando dinheiro em cima da Poliana? E eu não sabia. Eu não sabia se era muito. E uma pessoa falou, você vai ficar sem trabalhar um tempo agora, você precisa cuidar da sua esposa. E tem os gastos que são altos. As participações do tratamento. As participações foram altíssimas. Aí, com isso, eu peguei à noite e eu falei, eu vou conversar com Deus. E eu falei, Senhor, me ajuda, me dá um número, que número que eu tenho que fazer? E no outro dia eu acordei com o número, 100 mil. Aí eu peguei, tinha certeza, escrevi o que era para o GoFundMe e dei entrada numa quinta-feira, 10h30 da noite. Uhum. E tudo bem, em 2 horas tinha 24 mil, amanheceu o dia com 40 e poucos mil, em 24 horas tinha 76 mil, em menos de uma semana tinha $100 mil na conta nossa que foi pago. Imagina. E uma loucura. E uma repórter americana falou assim, eu quero fazer uma entrevista com vocês. Eu não sei, eu não conheço gente que faz tal. Aí ela foi lá em casa fazer uma entrevista com a gente e ela falou, quantas pessoas vocês conhecem? Vocês conhecem muita gente? Não, a gente não conhece quase ninguém. E como que vocês chegaram num valor desse tão rápido?
Aí eu falei, Deus. Ela falou, eu imaginava. Milagre. E aí uma pessoa próxima falou, essa repórter está fazendo essa reportagem, aumenta para 150. Aumenta para 150, que mais pessoas vão doar. E na hora meu coração falou assim, não aumenta. Mas eu peguei e fui conversar à noite. Conversar à noite, como eu já estava mais próximo de Deus, e eu já peguei e falei para ele, o senhor sabe que 150, se puder, ajuda. Ajuda mais. Se eu puder aumentar para um 150, seria muito. Me dá um número amanhã. E eu amanheci no dia seguinte com o número 100 mil. Você falou 100 mil. E a gente não teve mais $10 de doação. Não teve mais nada. Isso tudo nos ajudou. Não, a gente foi passando por isso. 4 meses sem trabalhar. Eu tinha um monte de coisas para fazer e ele ficava... Isso foi em 2022. E a gente acontecendo as coisas todas nossa. E quando foi em 2023, o que nunca... Porque a gente escutou que o processo NOX nunca seria aceito. Aprovado, o câncer nunca ia cura. E a gente começou a sentir paz no coração de falar, nunca... Eu sei de quem que eu dependo agora. Eu dependo, Pai, o Senhor vai me ajudar. E a gente fazendo sobre isso, entendendo e mostrando isso. Os nossos filhos sabendo de tudo isso. Isso é uma coisa muito importante. Não esconda nada. É claro que, às vezes, dependendo da idade, você ameniza. Mas eles, desde o início, souberam de tudo. E com isso, o que o nosso era nunca... De repente, chega a notícia pra gente que o Green Card nosso foi aprovado em 2022. No mesmo mês, foi. Eu fiz um PET scan e não tinha nenhum câncer em lugar nenhum do corpo. Não tinha mais nada. Aí a gente recebeu o Green Card, a gente teve essa possibilidade e a gente falou nossa, não acredito. E nisso aconteceu também, só retrocedendo um pouquinho, eu costumo dizer uma frase que minha mãe me disse, que é assim, tudo que nos acontece nos favorece se a gente não se aborrece e até agradece. Então, um monte de coisa foi acontecendo comigo. A gente começou com um aspirador, desse aspirador para outro aspirador, começamos a vender filtros de água para casa, porque eram os mesmos clientes. Sim. A empresa de filtro de água não me pagava direito, me passava a perna na comissão, eu passei por uma empresa maior. Dessa empresa maior a gente mudou para uma casa, e eu precisava de um filtro na minha casa, por causa da Poliana, e o filtro começou a dar problema, e eu não tive assistência nenhuma, e o pessoal não me ajudava, e eu pensava... própria empresa que eu representava. E eu perguntei para eles, eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso, tá passando químico no filtro que eu comprei, e os marcadores de câncer da Poliana estão subindo. Começaram a subir. E eles demoraram 2 meses para poder resolver isso. Então, foi acontecendo um monte de coisa difícil. E nisso eu já vinha estudando já uma maneira de ter o nosso próprio sistema, o nosso próprio filtro. Mas por quê? Porque eu já tive várias coisas que estavam desapontando a gente. E quando foi que o pessoal não tratou bem no nosso filtro, eu falei, está na hora da gente ter a nossa própria empresa. E a gente começou nossa empresa em maio do ano passado, nós fizemos a primeira venda, a gente criou a Salos, e a Salos que leva hoje saúde através de sistemas de filtragem de água para as famílias. Maravilha. E a gente atende aqui a Flórida. E a gente começou dia 17 de maio. E olha como é que Deus vai preparando as coisas. A gente começou a empresa, passou pouco tempo depois, as coisas funcionando, a gente vendendo, as coisas muito melhor. A gente tem uma fábrica que fabrica nosso próprio filtro, da nossa própria maneira, com os nossos próprios minerais. Aí daí, quando começou a ter dinheiro, veio o Green Card. Começou a ver o Green Card, veio mostrando que a Poliana não tinha mais nada. E a gente falou... A gente pode viajar para o Brasil, só que eu só podia viajar para o Brasil porque eu tinha dinheiro para ir para o Brasil agora para poder ir, porque a gente tinha a nossa própria empresa. Certinho. Sempre no tempo hora, no tempo dele. E a gente conseguiu, a gente foi para o Brasil de surpresa, para as famílias lá, todas, a minha mãe, meus irmãos, Poliana também. Com eles a gente passou uma semana, passei meu aniversário lá, e a gente pôde voltar. E o que era o nunca, de repente as coisas estavam melhorando e a gente chegou a faturar em 2023 mais de $500 milhão com os nossos filtros. Que maravilha. Graças a Deus, trazendo isso para os clientes. Graças a Deus. Salos lá em casa. E o que acontece? A gente foi levando isso para as pessoas e no final do ano a gente pôde viajar, a gente passou 15 dias na Espanha. Ai, delícia. Fomos para a Espanha em família, a gente podia... E te dá uma... E a gente fala, valeu a pena. E a gente começou o ano de 2024. E tudo caminhando bem, 2024 tudo muito bem. A Poliana começou a ter dor muito forte. Agora no começo do ano começou a ter dor muito forte. E de repente ela precisou ser hospitalizada, tomando morfina.
e muito forte, porque ela, graças a Deus, nunca tinha tido dor. E de repente vê uma dor... Uma das coisas que é importante dizer que vem aquela história da fé, né? Eu procuro fazer essa conexão com Deus, dependo completamente dele, e uma mentalidade positiva. Por quê? O problema não vai mudar se você murmurar, se você se vitimizar. Você precisa fazer a sua parte, que é o possível. O impossível você deixa nas mãos de Deus, Exato. porque é só com ele. E a vida é uma montanha-russa, então tem hora que está aqui em cima, tem hora que não está, e apareceu mais um desafio. Apareceu uma mutação, realmente. Hoje eu estou enfrentando uma quimioterapia, porque os outros tratamentos não estavam funcionando para isso, e houve uma piora severa no fígado, a ponto da médica... porque eu não queria fazer quimioterapia de jeito nenhum. Imagina que em 2015 eu fiquei careca, passei por tudo isso. Falou em quimioterapia, eu falei, Volta não, todo de aquele novo pensamento. não. Aí vem a vaidade, mulher, agora, por exemplo, tem uns efeitos, mas Deus é tão bom. A mentalidade positiva ajuda tanto, a fé, que eu não tenho nenhum tipo de efeito colateral próprio da quimioterapia. Uau. A minha médica não entende. Eu não tomo um Tilenol para dor. Houve, há 2 meses atrás, dois eventos de dor muito grave, que eu precisei ser internada, tomar essa morfina, foi horrível. A médica falou, Mas você agora... pode morrer a qualquer momento, precisa fazer a quimioterapia urgente. Aí entrou um outro jeito, a gente num certo, não é desespero, mas aparece um monte de coisa que passa na cabeça da gente, a gente é ser humano, Claro. e a gente Quando com isso, tava com os indo meninos... tudo muito bem, atrapalha um pouco, né? E até interessante isso que as pessoas às vezes perguntam assim, Poliana, por quê? Vocês são tão tementes a Deus, vocês são tão próximos de Deus. Até dizer, E a Poliana fala o seguinte, por que não eu? Porque às vezes a gente olha e fala assim, por que eu? Uhum. E às vezes as pessoas olham e falam o seguinte, nossa, por que eu? As pessoas reclamam, por que eu tô assim, eu passando por uma dificuldade financeira? Mas quando você está numa situação muito boa, você não pergunta para Deus assim, por que eu que tô nessa situação muito boa? Na hora que você está muito bem, você até esquece, fala, o senhor não precisa nem preocupar comigo não, que aqui já aqui eu me viro sozinho. Tá tudo indo bem aqui. Esquece de ainda bem. Então, é isso que a gente procura fazer lá em casa. Muito, muito interessante que eu gosto muito, que não deixe que as pessoas coloquem um ponto final aonde Deus colocou somente uma vírgula. Muito bonito. O que seria essa vírgula? São momentos de reflexão, são momentos de você parar, pensar, o que eu estou fazendo que pode melhorar, o que eu posso aprender com todos esses desafios. A gente não gosta de falar problemas, são desafios que a gente, com fé, com esperança, com aceitação, a gente procura passar por aquilo da melhor forma. Sim. E a gente tem certeza de que vai subir de novo. O mais importante, até para você que está vindo para cá, muito. Independente de você estar aqui ou você está no Brasil, viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Curta a sua esposa hoje. Às vezes muitos maridos estavam preocupados com a esposa, se ela está bonita, se não está, se tem celulite, se está gorda, como é que está. Eu só queria minha esposa viva. Eu acordo mais cedo, eu gosto de olhar para ela e ver que ela está viva e que está do meu lado. Hoje a gente veio para cá. A gente viajou, veio para cá, para Orlando, e a gente junto, de um tempo junto. Então, não é o dinheiro. A gente pensa assim, eu vou ser feliz quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz quando isso acontecer. E a felicidade é agora. E a gente conhece pessoas, e hoje a gente está passando por isso, mas Deus está ajudando a gente. Até em cima de tudo isso, do que aconteceu, a Poliana está terminando de escrever um livro dela, para a gente poder falar um pouco sobre isso. Eu escrevi um livro meu, que chama Você Pode. Esse livro, Você Pode, ele mostra um pouco dessa trajetória do que aconteceu e que a gente pode, um pouco do que foi passado a vida inteira, desde a minha vida no Brasil, que eu saí de um lado mais pobre da família, me tornei o mais rico, como é que eu fiz para perder todo o meu dinheiro, como é que eu fiz para começar a vida aqui nos Estados Unidos e como é que a gente criou os filhos. Então, isso é o que a gente está procurando fazer. A gente não sabe o dia da manhã. E às vezes as pessoas falam o seguinte, você pode morrer a qualquer minuto.
Todos nós podemos morrer a qualquer minuto. Só que a gente não pensa assim, a gente pensa assim, ó, hoje não, porque eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho viagem, eu tenho isso aqui, eu posso fazer. Não é todos nós podemos. Para viver da melhor forma possível o dia de hoje. Claro que não é com irresponsabilidade. Amanhã eu não sei. Não, mas vive o hoje e faça desse dia um dos melhores dias. E hoje eu até fiz um post relacionado um pouquinho a isso. Eu estou com esse processo de quimioterapia, o cabelo tá assim, ele não gosta que fala, porque as palavras têm poder, mas está caindo um pouco, e isso deixa a mulher bem, né, vaidade, sentida. Né? E eu ontem estava chorando por causa disso, e ele, não fica assim, não. E realmente, se eu focar nisso, eu vou acordar mal, eu vou ficar olhando o cabelo pela casa, eu vou ficar... todos os milagres que a gente tem vivido. E todas as maravilhas, né, que a gente tem, que a vida nos deu, nossa família, nossos filhos. Então, não foca nisso, não. Foca em como você pode fazer de diferente, como que você pode fazer o seu dia melhor. Então, focar em coisas boas. Os desafios, a gente trabalha, a gente vence eles. Muita fé. Eu já falei, né? Eu admiro muito você, muito. Eu já falei isso várias vezes pro Alma. Eu falei assim, que força. Olha aqui, eu quero chorar. Que força. Eu queria ter metade da sua força. Engraçado que muitas pessoas falam isso, né? A gente não sabe se é forte, se não é, mas a força, ela vem quando você se entrega a Deus. Sim. Então, Ele é a minha fortaleza. E é o que a gente fala. Não adianta se vitimizar, não adianta ficar chorando, não vai mudar a situação. Aliás, muda para pior. Sim. Porque quando você tem esperança, tem fé e faz sua parte e pensa em coisa boa e visualiza as coisas acontecendo de bom, com certeza... Você atrai isso, né? Você atrai e Deus vai te abençoando. E uma coisa que precisa ter, quem está pensando em vir para cá, esteja presente com o marido, com a esposa, com os filhos. Esteja presente. Dê valor a isso, né? Dê valor a isso. É muito... Às vezes a vinda para cá, não sei por que cada um está pensando em vir para cá, mas dê valor a isso, dê valor em estar junto, dê valor na sua família. Eu sei que muitos têm a questão, às vezes, de saudade da família que vai ficar no Brasil. Tem mesmo. Tem, e faz parte. Mas a gente tem uma família nossa aqui hoje. Eu tenho minha esposa, meus filhos. Nosso núcleo hoje. Que a gente construiu, né? Que a gente construiu. Então, dê valor, converse marido com a esposa. Tem dificuldades? A gente chama de desafios? Tem. A gente passou por um pouco. Às vezes a gente encontra com algumas pessoas que eles falam assim, para você tá fácil, que você tem empresa hoje e você tá indo muito bem. Aí eu falo, se você tiver uns 5 minutinhos para conversar, a gente conta um pouco das coisas. Agora vocês podem mandar o link desse podcast. Falar, um tempinho, deixa eu mandar um link aí, você vai conhecer um pouquinho da nossa história. Mas olha só, quantas coisas a gente conversou e aprendeu aqui hoje. É superação, é cumplicidade, é amor, temência a Deus, família. Quanta coisa importante. A gente realmente fica muito feliz dessa oportunidade, ter batido esse papo, conhecido um pouco mais do Marcelo, da Poliana, poder ter compartilhado isso com vocês. E diz uma coisinha, como o pessoal faz para entrar em contato? A gente vai deixar os contatos aqui no GC, nos detalhes do vídeo. Mas o pessoal quer seguir vocês nas mídias sociais, conhecer um pouco mais da Salos, o livro, como é que faz? O meu Instagram é eumarcelo.costa e a gente tem a Salos, que é salos.hora, e a gente está aqui para poder ajudar as pessoas que precisam, que têm alguma dúvida, qualquer dúvida que tiver em relação ao negócio, em relação a montar negócio, pode mandar mensagem para a gente. O meu pessoal é o Drapoli Garcia. Drá de doutora, que ainda levo aquele da dentista, né? Drapoli Garcia. E aí a gente está à disposição para ajudar, se quiser perguntar depois qualquer coisa, do que a gente puder ajudar, nós estamos aqui à disposição. Nós temos sido muito abençoados, então se precisar conversar, se quiser bater um papo, independente do desafio,
a gente está aqui para ajudar. E às vezes, uma outra coisa que a gente fala também, eu não sei por qual desafio que você está passando aí na sua casa, que você está assistindo, não entregue. Procura entender o seguinte, eu perguntava muito para Deus assim, o que eu tenho que aprender com isso? E depois eu passei a perguntar, quão mais forte o Senhor está me deixando? O que o Senhor está querendo de mim? Então, às vezes você está passando por alguma coisa, aprenda com isso, o que você pode melhorar e procure ficar melhor, na verdade. Muito bacana, muito bonito. Muito obrigado, viu? Nossa, por essa aula, essa história de vida maravilhosa. Obrigada. E vocês que estão assistindo, tenho certeza que vocês adoraram mais esse episódio do Podcast, o podcast do CA. Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para você receber as notificações. Marcelo e Poliana, muito obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos. Pode encerrar, amorzinho. Quero agradecer a vocês. Vocês sabem que são uma história de vida fantástica, né? Eu sempre me emociono, olha. Me segurei, tá, gente? Me segurei. Eu sempre me emociono. E continue. O mais bonito de tudo é a cumplicidade de vocês. A parceria de vocês. Se não fosse isso, exatamente. É o que mais me toca. E eu acho que quando a gente é parceiro, a gente é cúmplice, a gente vence tudo que tem que vencer. É isso aí. E é legal isso que você está comentando, porque assim, a gente começa a atrair pessoas assim. A gente admira muito vocês. A gente tem um carinho por vocês. São muito a gente olha para vocês como casal. Vocês são exemplo de casal pra gente. A gente, às vezes as pessoas olham o que está nas câmeras e pensam, não é desse jeito. É mais do que isso. É mais do que isso. Então, vocês são exemplos pra gente de marido e mulher. Vocês são exemplos de pais. Vocês são exemplos de filhos, de irmã, que eu vejo muito, de irmãos. Então, de família. E a gente é muito feliz de hoje ser amigo, poder chamar vocês de amigos. Da primeira vez que eu vi, foi uma emoção, parecia que eu estava encontrando com gente famosa, assim. E hoje eu sou amigo de vocês, eu sou muito feliz da minha família ser junto com vocês. Obrigada. Muito obrigado, agradecemos demais. E obrigado vocês aí, espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que logo mais tem mais um podcast para vocês. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.